E agora, Roberto Rabelo, com a palestra de hoje intitulada A Lei do Amor. 2 ministros do Senhor passavam por uma rua de certa cidade e na calçada esbarraram com um taberneiro que rolava um barril de cerveja. Amigo, Deus o ama, disse-lhe um deles. A mim? Perguntou com ares de cético o taberneiro. Sabem os senhores quem sou? Sou o dono da taberna. Ama Deus um taberneiro? Sim, Deus ama taberneiros, foi a resposta. Ele odeia a sua profissão, mas ama o taberneiro. Esta é a maravilhosa natureza do amor de Deus. Ele ama o indivíduo, ama o homem, não porém os pecados dele. O amor é o fundamento do trono de Deus. É a base do seu grande governo, o centro, o eixo da existência. Declara o apóstolo, o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, versículo 10. Na nossa vida, a lei do amor deve ser revelada em 2 direções. Ela deve fluir na direção de Deus e também na direção do próximo. Jesus, o divino Filho de Deus, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. São Mateus 22, 37 a 40. O amor é o princípio fundamental do governo de Deus. Ele impregna cada preceito da santa lei dos 10 mandamentos e cada atributo do caráter de Deus, pois está escrito: Deus é amor. 1 São João 4, versículo 8. A lei do amor de Deus é revelada de 2 maneiras. Em primeiro lugar, pelo Santo Decálogo, ou os 10 mandamentos. Essa é a lei do amor de Deus em forma escrita, aplicada aos vários problemas da vida. Achamos-la no capítulo 20 de Êxodo. Esta lei foi escrita em tábuas de pedra pelo próprio dedo de Deus e será escrita pelo seu Espírito no coração de todos quantos se submetem ao divino amor. A segunda e mais gloriosa manifestação do amor de Deus foi a vida e a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo para viver os santos princípios contidos nos 10 mandamentos. Jesus era a lei santa e espiritual vivida, não só perante o mundo, mas no mundo. A Escritura diz que a transgressão da lei é pecado. 1 São João 3, versículo 4. Diz também que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A glória de Deus é a sua santa justiça. E uma vez que todos somos pecadores, não há ninguém que em sua condição não regenerada, naturalmente obedeça aos mandamentos de Deus. Não há cristão que seja cristão por natureza. Portanto, segue-se irrefutavelmente isto: a não ser que Deus proveja remédio para o pecado, ou que lave as manchas do pecado e dê poder ao pecador para viver nova vida, não há, jamais houve desde a queda de Adão e nunca haverá homem ou mulher reto e justo sobre a face da terra. Se Deus provê um remédio para o pecado, segue-se que só os que se servem desse remédio podem possuir um caráter justo. A grande pergunta é: proveu Deus tal remédio? Se não proveu, ninguém jamais poderá tornar-se santo ou entrar no céu, porque todos pecaram e estão sob sentença de morte. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Proveu Deus um remédio? Esta é a pergunta, e a gloriosa resposta é sim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São João 3, 16. Esta é a resposta do amor às necessidades do homem. Deus não ama os nossos pecados, mas ama a nós pecadores. Lembra, amigo, Jesus é o grande médico, ele te ajudará. Salvar-te-á se lhe o permitires. E lembra também isto, que jamais será salvo meramente procurando observar a lei do amor de Deus. Ninguém jamais foi, ninguém jamais será salvo dessa maneira. Quando pregava no norte da Inglaterra, certa vez, o evangelista Moody afirmou que ninguém na congregação seria salvo até que parasse de procurar salvar-se a si mesmo. Uma mulher dentre os ouvintes enfureceu-se com isto, desceu da galeria e disse-lhe: o Senhor me fez sentir totalmente miserável. Como assim? Perguntou Moody. Bem, disse ela, eu sempre pensei que se continuasse a me esforçar, Deus algum dia me salvaria. E agora o Senhor me diz que devo parar de me esforçar. Afinal, o que devo fazer para me salvar?
Deixe o Senhor salvá-la, respondeu Moody. Este é realmente o segredo. Não somos salvos pelas nossas obras. Somos salvos pela obra de Cristo na cruz. Todos temos transgredido a lei de amor de Deus, cada preceito dela. Cristo guardou-a toda, cada um de seus mandamentos. E sua perfeita justiça é oferecida gratuitamente como dádiva de Deus a todos os que nele creem como seu Salvador. Deus nos trata como Cristo merecia ser tratado, porque na cruz ele foi tratado como nós merecíamos. Jesus tomou o nosso lugar. Na cruz ele fez um sacrifício expiatório por nós. E agora, como nosso sumo sacerdote no templo celestial, ministra seu sangue expiador em nosso benefício. Só há duas maneiras de encarar a salvação. Uma é a maneira humana que diz, nós adquiriremos salvação. Esforçar-nos-emos suficientemente de alguma maneira, por nossos próprios esforços, alcançá-la-emos. A outra maneira é a maneira de Deus que diz, não nos podemos salvar a nós mesmos. Devemos buscar de Deus a salvação. Temos de ter fé nele. Deus nos dará salvação por Cristo. A lei de amor de Deus requer justiça absoluta. Ninguém de nós possui justiça e ninguém jamais foi capaz de a produzir com o perverso coração que por natureza temos. Muitos hoje são como os antigos filhos de Israel. Ao ouvirem a lei de amor de Deus proclamada no Sinai, os israelitas fizeram uma solene e pública profissão de fé, dizendo, tudo o que falou o Senhor faremos. Êxodo 24, 3. Não obstante, pouco tempo depois estavam pública e abertamente quebrando o primeiro mandamento que ordena, não terás outros deuses diante de mim. Violaram também o segundo mandamento, fazendo uma imagem de escultura, e cometeram outros terríveis pecados. Quando começamos a depender de nós mesmos, fracassamos de todo. Quando dependemos de Deus, somos feitos vencedores. Pessoas há que rejeitam a religião de Cristo, negam a necessidade de arrependimento, de fé em Cristo, de obediência ao Evangelho, negam a necessidade de pertencer à Igreja de Cristo. Tudo que alguém necessita para entrar no céu é um bom caráter moral, dizem elas. Concordamos inteiramente com que um caráter moral perfeito é tudo o que necessitamos para ter o favor divino e um lugar no céu, afinal. Mas devemos lembrar que caráter moral perfeito é o que corresponde às santas normas de amor de Deus, tais como reveladas na sua lei moral, a lei do amor de Deus, o Santo Decálogo. Para possuir alguém esse caráter moral irrepreensível, essa perfeita justiça, requeridos para a entrada no céu, necessário seria estar livre de toda a mancha ou sombra de pecado por pensamento, palavra ou ação. Seria preciso nunca ter pecado, nem sequer uma só vez, porque o pecado seria uma mácula no caráter, e o salário do pecado é a morte. Não existe tal homem no mundo, não existe justo que seja justo por natureza, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso nos traz de novo a necessidade de um remédio para o pecado, e esse remédio é o que Deus proveu em Cristo. O fato é que fora de Cristo não há moralidade perfeita para pecadores caídos. Alegra-nos poder dizer que toda pessoa moral, no sentido bíblico, será salva e irá para o céu, mas cada uma será membro da invisível Igreja de Cristo. Em outras palavras, será um cristão. Somos devedores a Cristo por qualquer medida que possuamos de justiça ou moralidade. Essas coisas são um dom de Deus a nós concedido em Cristo. Se Deus proveu salvação para cada ser humano que deseje e aceite, é evidente que nos deve considerar de alto valor. Aos olhos de Deus, o valor de um homem é determinado pelo que o céu fez para o salvar. Deus enviou o seu próprio Filho da glória celeste a este mundo para tomar a natureza humana, para viver como homem, para morrer por nós sobre a cruz. Isso revela o valor que Deus dá ao homem. O homem é de alto valor aos olhos do céu, porque pela redenção que Cristo efetuou em favor dos que violaram a lei do amor de Deus, pode ele vir a ser novamente semelhante a Deus. Ele pode ser transformado, pode tornar-se semelhante a Deus no caráter. Quando Jesus morreu por nós, pôs novo valor sobre o homem. Como consequência, é-nos dado mais uma vez alcançar elevados níveis espirituais.
A santidade, a justiça da lei de amor de Deus pode ser novamente escrita em nosso coração e podemos viver eternamente. Fazemos-vos hoje a velha pergunta do Senhor Jesus Cristo: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca de sua alma? São Marcos 8, 36 e 37. Noutras palavras, quanto vales tu? Se queres saber quanto vales aos olhos de Deus, rádio ouvinte, quem quer que sejas, qualquer que seja a tua condição, olha de novo a Jesus morrendo por ti sobre a cruz, o santo quadro da lei de amor do nosso Deus. Vê aí o teu valor, o teu alto valor, e ergue-te, dá valor a Jesus, aceita o Salvador que assim te amou, para que te faça o homem de valor, justo, reto e santo, que Deus quer que sejas.